boa noite, gente, a todos vocês que estão chegando para estarmos juntos neste momento Mindfulness de hoje. Nós vamos trabalhar um pouquinho, um pouquinho mais sobre o apego, o controle, a suposta condição de controle que nós estamos explorando, não é, acerca do sofrimento. E nós temos dito aqui nas nossas lives, nos nossos encontros, nos nossos momentos mindfulness, que o sofrimento, muito dele advém, pela condição de nós estarmos apegados pelo apego, pelo apego ao desejo, e nem tanto ao desejo, porque tudo bem nós termos o desejo, nós sentimos o desejo saudável, mas muitas vezes nós nos apegamos ao resultado, ao objeto do desejo, gerando expectativas, e ao gerarmos expectativas estamos em sofrimento. E muitas vezes nós também nos apegamos a frutos, do passado, a conteúdos trabalhados, existentes, vividos no passado. E a partir do momento que nós trabalhamos essa compreensão, nós vamos entendendo que estar no passado é estar em sofrimento. O passado existe para que nós visitemos o passado, não para que nós nos apeguemos a ele, não para que nós não nos apeguemos às nossas raivas, gerando mágoas, gerando rancores, gerando ressentimento, não que nós nos apeguemos às nossas culpas, gerando arrependimento, gerando vergonha, e que nós não nos apeguemos aos nossos medos, gerando aí ansiedade, gerando angústia. Então o apego, ele é o pai de tudo isso. E muitas vezes nós confundimos o apego com muitos processos emocionais que acontecem conosco. No último encontro nosso, foram feitas perguntas acerca da própria condição do afeto, do apego, do amor e do apego, da paixão e do apego, da condição de controlar, de estar no controle. Então, estar apegado não significa estar amando. Amar não passa pelo apego. Como eu dizia no encontro passado, amar é uma condição que exige de nós o quê? Quando nós verdadeiramente amamos alguém, eu estou falando agora de um amor, amor relacional, nós aceitamos essa pessoa que amamos, nós respeitamos essa pessoa que amamos e nós admiramos essa pessoa que amamos, exatamente aonde ela está, sem que ela mude nada, Então é muito importante nós percebermos isso, de entendermos isso, que amar está distante do apego por conta dessas condições de aceitação, de acolhida do outro, de não querer mudar o outro, de querer de alguma forma trabalhar com a realidade do outro. Então as nossas relações amorosas perpassam esse entrelaçar de contextos. Então amar significa isso. Se eu não respeito, e não é respeito nem de trair, gente, é o respeito de respeitar também o outro aonde ele se encontra, quem ele é, e de admirar o outro aonde o outro está e o que ele é. Então isso diferencia muito a nossa condição de estarmos apegados, Nós nos apegamos, como foi colocado aqui ainda há pouco, aos vícios, como formas de compensação, Tudo isso é para compensar o quê? O nosso buraco negro, o nosso vazio. O apego funciona muito também para isso. E o vazio é o vazio de quê? É o vazio de nós mesmos. É o vazio da nossa essência. Quando nós estamos desconectados de nós, dessa nossa essência, nós buscamos nos agarrar em N processos nossos, Nós passamos a querer nos apegar a N situações para termos a garantia, é aí que entra o controle. Para termos a garantia de que aquilo que queremos, é efetivo, de que aquilo que queremos vai acontecer,
Tem uma pergunta aqui. Como amar e aceitar o outro que me agride e invade meu espaço constantemente? Aí não tem amor, querida. Não tem amor nem de um lado nem de outro. Porque se tem agressão e tem invasão e tem tudo isso, não tem contexto de amor. Não é? O amor não perpassa esses pressupostos, né? Para amar e aceitar o outro também tem que vir na condição dele de construção, não é, desta relação. Não adianta eu querer amar sozinho, né, gente? Que aí também é muito doente, né? Querer estar naquele papel das pessoas que amam demais, que amam seus agressores, entre aspas, mas não se amam. Falava eu no domingo, né, do amor incondicional. Então é muito importante que nós tenhamos por nós mesmos primeiro um amor incondicional, para que nós não nos apeguemos a pessoas, né, não nos apeguemos de alguma forma a situações, a contextos que não nos gerem sofrimento. Então eu não posso me apegar a ninguém se esse alguém está principalmente me gerando sofrimento. É um gerador. E quem é que está deixando? Eu estou deixando, eu estou sempre permitindo o que quer que acontece dentro de um processo, nós estamos de alguma forma direcionando essa construção, esse entendimento para esse ponto, né? Quando eu me respeito, quando eu me amo, quando eu me admiro, quando eu tenho tudo isso por mim mesmo, eu vou querer me conectar com alguém que esteja, né, mais ou menos na mesma sintonia que eu, né? Parecida a sintonia, porque senão destoa muito, né, gente? Nós vamos estar aqui, né, ou aqui, e a outra pessoa está numa via muito distante, e não há esse encontro, né? Esse amor de mãe e filho realmente é um amor, né? Nós amamos incondicionalmente as mães, a maioria de nós ama incondicionalmente. Falei eu no domingo, né, na live da Bondade Amorosa. É um amor, na maioria das vezes, incondicional, onde nós amamos o filho, independente de quem seja o filho ou do que o filho faça, não é? Nós amamos o filho. Agora, se o filho vem num processo de devolução agressiva, né, de devolução, digamos assim, não correspondido de afeto, de amor, acontece demais, não é? E o amor trabalha bem, não é, essa condição, porque tem o egoísmo de um lado, né, de um contexto, tem às vezes a forma cega de se enxergar, não é? Então, como delimitar a fronteira entre o amor próprio e o egoísmo? Amar a si próprio não trata-se de ego, trata-se de autorrespeito, trata-se de de autocondução, de autoamor, de autoadmiração, de pôr limites, não é, dentro das relações. Então isso é o autoamor, amor próprio, não é? Egoísmo é quando nós queremos tudo só para nós. Nós queremos atuar dentro do ego, né? É o meu ego, esse ego quem manda, quem domina. O ego é importante? É, mas eu não posso estar atrelado a isso. Então, dentro desse amor próprio, é um amor incondicional que eu estou falando por mim mesmo, né? De estar trabalhando bem esse processo, né? Mas assim, digamos assim, diretamente falando, para a amorosidade, não é? Então, eu estava falando do apego nessas relações, né? Então eu tenho que trabalhar melhor a minha ideia de controle, falava eu do controle, não é? Porque pelo controle eu quero o quê? Eu quero ter a garantia, não é? De que eu vou me dar bem, de que eu vou ter o que eu quero, o que eu desejo, não é? Sob a minha ordem. É isso que é controlar. A mente é um evento mental, a mente se apega a essa condição de controle, se enrijece, porque toda condição de controle é enrijecida, ela é dura, não é? Porque ela não tem flexibilidade, é uma condição rígida, então entra nessa rigidez, a mente entra nessa rigidez e só vale o fruto do controle, só vale o que eu espero, o que eu desejo enquanto controle. Não é? Então eu preciso tomar muito cuidado porque não há controle, por isso que nós chamamos de delusão. É uma delusão da mente porque as coisas não estão sob o nosso controle. As coisas têm acontecido e acontecem, né, entre aspas, pela impermanência. Não é?
Então, se tem um processo acontecendo, dentro de um processo todo, eu preciso trabalhar, não é, a minha ideia de delusão dentro do controle. A impermanência, pela impermanência tudo passa, nada fica, não adianta eu querer controlar, não adianta eu querer manter. Não adianta eu querer, né, me agarrar a situações, a contextos, a processos. Não adianta eu querer me agarrar a supostos resultados dentro do meu desejo, dentro das minhas expectativas. Por quê? Porque eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar, não é? Vai acontecer daquilo passar, vai acontecer de um momento ou outro, aquilo tem que passar. A lei da impermanência é a que vale, tudo passa. Agora, se eu continuo, né, resistindo, negando essa impermanência, me fincando ainda mais no apego, não tem outro contexto e no controle para eu sofrer, gente. Eu vou continuar sofrendo, não é? Quantos de nós estamos hoje mesmo querendo controlar essa situação que está acontecendo de alguma forma, não é? E não consegue e se frustra? Quantos de nós estamos querendo nos apegar a contextos tantos outros aí que não acontecem, desejos que não podem ser satisfeitos hoje, não é? O simples desejo de ir e vir hoje está castrado, né? Por conta da pandemia, dentro desse contexto nosso de realidade de hoje. Nós estamos castrados dentro do nosso desejo, né? Muitas coisas que nós queremos fazer, queremos está limitado. E se nós não tivermos flexibilidade para lidarmos com esses limites, nós vamos sofrer mais e mais e mais. Então, se o intuito nosso é sairmos do sofrimento, é estarmos atentos, né? Lembrem-se dos 8 caminhos, né? É estarmos com uma compreensão clara da coisa, é estarmos com a intenção clara do que queremos, dentro das nossas possibilidades. É falarmos, né, com amorosidade, com gentileza, com ética, não é? É em termos ações coerentes com os nossos contextos, com as nossas possibilidades. É vivermos uma vida moderada, uma vida equilibrada, não é? É trabalharmos com esforços, né, que nós fazemos no dia a dia para compreendermos tudo isso. Só de nós estarmos aqui buscando esta compreensão é um esforço muito profundo. É muito profundo. Entrar nesse eu e trabalhar todos os processos do eu não é um processo, uma tarefa fácil para que nós façamos. Livrar-nos do apego, não é? Pela atenção, perceber que está no apego, não é fácil. E eu não estou falando só de apego a coisas materiais, né, para quem é acumulador, para quem precisa da garantia. O acumulador é um controlador, um manipulador, ele precisa da garantia porque ele pode de alguma forma vir a precisar daquilo, ele pode de alguma forma, aquilo pode ser útil em algum momento e a energia vai ficando toda condensada e acumulada nesse processo. Mas há pessoas que acumulam emoções negativas, tem pessoas que acumulam traumas, tem pessoas que acumulam, não é, relacionamentos doentios, tem pessoas que acumulam processos internos, não é, muito, digamos assim, obscuros, né, muitas obsessões, pelo apego a gente torna muitas vezes, né, ter a mania de perfeição, né, de perfeccionismo. Então tem pessoas que são apegados a esses contextos, né, dentro do perfeccionismo, e nós vamos só criando em nós condições mais e mais desfavoráveis, porque nós vamos entrar em sofrimento. Então o processo de desmistificar o apego, né, quando nós vamos trabalhar com apego, nós temos que renunciar, não é, ao apego o tempo todo. Nós temos que renunciar, nós temos que dizer para o apego que nós não queremos estar apegados. É renúncia, é abandono do apego, é soltura para ficarmos leves, porque tudo que nós nos apegamos, nós carregamos na nossa estrutura. Nós carregamos a nossa estrutura emocional, nós carregamos a nossa estrutura física quando nós nos apegamos às nossas doenças. Quantos de nós temos sensações
desagradáveis no corpo, temos dores, temos verdadeiras coisas crônicas que nós também somos apegados, né? É a minha dor, é o meu sintoma e aquilo fica arraigado dentro do sistema e não sai. Né? Às vezes pelos apegos, pelas psicossomáticas apegadas que nós não sabemos gerenciar bem. Né? Então nós precisamos abandonar também a nossa ideia, né, apegada de estarmos certos sempre. Muitos de nós, pelo ego, têm a condição de entender que está certo sempre. É o dono da razão sempre. Estar nessa condição de ser dono da razão, né, de querer controlar tudo por essa via, também é estar em sofrimento e fazer sofrer. Então, quem tem a condição de se achar, né, muito, muito extremista nas suas razões, é sofredor e faz também outrem sofrerem. Então, não é nem um pouco hábil, não é nem um pouco inteligente, emocionalmente falando, trabalharmos com essa construção de entendimento. Né? E nós precisamos também, né, renunciar a essa condição de sermos a estrela dentro do nosso filme. Como se nós fôssemos as pessoas mais importantes dentro da condição toda de sofrimento, né? Então, muitas vezes, pelo nosso ego, nós nos achamos e nós nos apegamos à nossa imagem dentro desse nos achamos, à persona, como Jung trabalha tão bem, não é? Então, eu me apego também a isso, a esse falso eu me identifico com contextos, né, meus que não são reais e me transformo, né, nessa condição de chamar a atenção para mim mesmo, sendo eu a estrela do meu próprio filme. Que eu também preciso abandonar essa condição, né? Renunciar a esse estado, a esse entendimento, a essa identificação, para eu não sofrer, para eu não estar, né, mais nesse processo todo de sofrimento. Né? É muito importante nós entendermos que nós nos apegamos a tudo, gente. É fácil se apegar, não é? Muito fácil. Então, nós nos apegamos desde uma roupa que a gente gosta, né? Eu brinco muito que eu sou apegada a 5 coisas. Eu sou apegada ao meu perfume, porque eu adoro o cheiro. Eu sou apegada ainda a uma cama boa. Eu sou apegada a um chuveiro bom. Sou apegada a um carro, porque eu preciso de um carro, né? Na minha cabeça, né? E sou apegada, que mais? Eu esqueci a 5ª coisa. Já tá bom, porque eu já esqueci a 5ª coisa. Que coisa maravilhosa, né? Então, eu sou apegada ainda a essas coisas. Né? Mas a maioria das coisas eu já consegui dentro do meu processo, das minhas emoções, soltar, liberar dentro da minha estrutura para não sofrer mais, para ficar mais leve, para tornar a jornada um pouco mais leve, jogar as malas do apego para fora, jogar as malas das expectativas para fora, né? E deixar que tudo fique mais leve dentro da nossa caminhada, dentro da nossa proposta, né, de seguirmos esse caminho distantes. Alguém já me lembrou aqui, tá vendo? A Márcia já me lembrou que eu sou apegada ao meu celular. Obrigada, Márcia. Sem ele, eu não estaria aqui falando com vocês, gente, porque eu trabalho com o celular também, ainda mais nessa época de pandemia, fazendo sessões online, eu preciso do celular, né? O LX já, Júnior, é isso mesmo. O LX para tudo isso, gente, não é fácil, eu sei que não é fácil, eu estou na jornada junto com vocês. Não é fácil e eu não tenho vergonha nenhuma de colocar isso para vocês, porque ainda é verdade, né? Então eu ainda estou nesse caminho, me desapegando de tudo que nós estamos, né? A gente sofre, mas a gente ri um pouquinho, porque é importante rir, né? Tá bom? Então eu queria dizer para vocês, né? O apego é da natureza humana. É da natureza humana querer nos apegarmos a tudo, né? Mas é uma construção mental, né? O apego é um evento mental, assim como o controle, que nós podemos perfeitamente resolver e tirar da nossa cabeça, não é? Porque é onde, na nossa condição primária, nós somos apegados a quê? Ao peito, à mãe, né? Então nós temos uma condição muito forte, né? De estarmos apegados, sim, porque nós nascemos grudados no peito da mãe. Nós nascemos na carência.
Nós nascemos na dependência e nós nos apegamos a isso. E depois, para livrar-nos da mãe e livrar-nos de todos os outros processos que nos jogam, né? Essa condição aí é muito difícil, muito difícil. Eu já avancei um pouquinho aqui na hora. Eu sou desapegada e meu marido muito apegado. Talvez faça um equilíbrio da balança dessa forma também, com certeza. O apego não é meu, não sou eu, não é o meu eu. É isso mesmo, Júnior. Trabalhando no rumo à desidentificação, à dissociação desse bendito processo que nos machuca tanto. Nós poderíamos ficar falando de apego aqui a noite inteira, amores, né? Porque nós teríamos conteúdos e conteúdos e conteúdos para, né, trazermos para esse contexto. Então vamos agora praticar um pouquinho, depois eu respondo as perguntas de vocês. Vamos colocar-nos numa postura confortável. E eu não resisti, eu vou partilhar isso com vocês, assistindo uma das meditações dos meus professores, né, no IMS, no Insight Meditation Society em Boston. Um professor chega, senta, cruza as pernas, faz uma fala como eu estou falando aqui com vocês e pede para todo mundo sentar-se numa postura confortável para meditar. E ele continua lá perfeitamente sentado, com as pernas cruzadas, com as mãos assim cruzadas assim sobre as pernas, deliciosamente ajustados, né? Ajustado. Eu olhei aquilo e falei, gente, toda vez que eu conduzo meditação agora, que eu peço para entrar numa postura confortável, eu me lembro daquilo, porque tanta gente é apegada à postura para meditar, não é verdade? Tem que estar sentado assim, tem que cruzar as pernas assado, tem que botar as mãos em tal lugar. E ele simplesmente sentou ali, acomodou-se, ajustou-se, cruzou as pernas, ficou numa postura confortável e faz a meditação. Então eu quero chamar vocês para esse lugar. Escolham uma postura confortável mesmo para essa pequena prática. Vamos gentilmente trazendo atenção para a respiração, partindo da observação do corpo. Observando naturalmente o ar entrando e o ar saindo do corpo. Inspirando, deixando que o ar entre, percorrendo espaços no corpo, talvez chegando aos pulmões, talvez chegando ao abdômen, talvez ficando nas narinas mesmo, numa respiração curtinha. Trabalhando com a impermanência da respiração, sem apego a determinada forma de respirar na prática meditativa, deixando fluir, soltando quaisquer expectativas, abandonando a intenção de resultado dentro dessa prática, apenas estando presentes conosco mesmos, em cada inspiração consciente, em cada expiração também consciente, momento e a momento, conectando-nos ao aqui e ao agora, o que realmente importa.
respirando. E partindo desta respiração, vamos convidando-nos a uma breve reflexão acerca de por onde ainda caminhamos dentro do apego, a que somos apegados, somos apegados a emoções, cultivamos o apego pela raiva, pela culpa ou pelo medo. Talvez cultivemos o apego por nossos momentos de depressão, de tristeza. Talvez nos apeguemos também aos nossos momentos de alegria, de bem-estar. Talvez estejamos apegados em nossos relacionamentos, querendo controlar para que tudo saia à nossa maneira, do nosso jeito. Talvez estejamos apegados a processos difíceis, talvez apegados à comida, à bebida, a outros tipos de entorpecentes que entorpecem a nossa realidade. Talvez estejamos apegados à nossa autoestima baixa, à nossa vitimização, gerando-nos ainda mais sofrimento. Ou talvez estejamos apegados ao nosso ego, à condição de nos acharmos, estarmos identificados com nossas personas, com os personagens que criamos para sobreviver. Talvez estejamos apegados ao próprio sofrimento, como vítimas dele. Quantos de nós ainda repete: eu nasci para sofrer? Eu não nasci para a felicidade, para o bem-estar, para a alegria, para o contentamento, para a leveza. Muitos de nós insistimos em ficarmos nesses papéis de eternas vítimas. Vítimas de nós mesmos, vítimas do meio.
O apego desajusta-nos, joga-nos muitas vezes na necessidade de controlarmos ou de pensarmos que temos o controle de tudo e de todos. Às vezes ficamos apegados também aos nossos pensamentos, como ideias fixas que se repetem a todo tempo, como a ideia de perfeição, gerando-nos ainda mais sofrimento. Como é importante soltarmos devagarinho todos esses apegos um a um. Às vezes sentimos medo de soltarmos o apego. Não trabalhamos bem com a ideia de leveza, de soltura. Porque há construtos rígidos em nossa mente. Daí trabalharmos com a intenção sábia e com o esforço sábio para irmos devagarinho, deixando as malas do apego pelo caminho. Abrindo mais espaço para sermos o que somos, na realidade do que somos. Que eu esteja sadio. Que eu esteja seguro. Que eu esteja envolto em bondade amorosa. Que eu esteja leve e livre de todo e qualquer apego. Que todos os seres estejam sadios. Que todos os seres estejam seguros. Que todos os seres estejam em paz e livres de todo e qualquer sofrimento. Está tudo bem, do jeito que está. Podemos ir abrindo os olhos quando estivermos prontos, movendo o corpo, e gratidão pela presença e pela prática de vocês.
Gratidão por nos colocarmos aqui em reflexão todos esses dias, esses momentos. Nós só crescemos e amadurecemos assim quando vamos quebrando devagarinho as camadas rígidas da nossa existência humana, do nosso humano de ser rígido, né, duro, sofrido, apegado, desejoso. Não é? Então, tudo isso traz rigidez para o nosso sistema. Então, muito importante quando temos esse tipo de reflexão para irmos devagarinho dissolvendo essas estruturas, descondicionando para condicionar diferentemente, de uma forma mais sadia, de uma forma mais conectada, de uma forma mais leve. Por que não trazer a leveza, né, gente? Porque tem que deixar que a coisa seja pesada, né? Carga pesada demais às vezes. Tem um trechinho aqui que eu queria ter lido e eu esqueci, mas eu vou ler. Não possua o passado, não se perca no futuro, olhando profundamente a vida como ela acontece neste aqui e neste agora. É assim que se alcança estabilidade e liberdade. É assim que se alcança estabilidade e liberdade. Não estarmos no futuro e não estarmos no passado. A Carla vai trabalhar a meditação para crianças, tá bom? Ela já disse que vai fazer isso, um contexto assim. Não vamos nos apegar a nós, tá bom? Quando a gente se apega ao que é bom, também não pode, porque o que é bom também passa. Né? Temos que ter, a colega colocou, já estou apegada a vocês nessas práticas, então a gente tem que desapegar porque é impermanente, né? Nós podemos estar aqui, podemos não estar. Por enquanto estaremos, por um bom tempo, com certeza, né? O nosso objetivo é estarmos sempre aqui, mas às vezes nós não estamos, né? Tá bom? O Insight Meditation Society, todas as segundas-feiras, às 14 horas, Anne Bray, eles têm uma meditação, uma live em Bondade Amorosa com a Sharon Salzberg. Aliás, todos os dias eu acho que às 14 horas, né? Porque eu vejo mais as de segunda-feira com a Sharon Salzberg e com o Chas, né? Eles estão conduzindo essa meditação, mas é em inglês, é tudo em inglês para quem lê direitinho, né? Muito bem. Não, nenhum apego é desejável. Olha aqui querendo burlar a regra. O mínimo de apego aos filhos, por exemplo, não é desejável, não. Você pode amar, mas não pode apegar, porque os filhos são do mundo. Os filhos são pássaros que voam e ficam debaixo da nossa asa ali por um tempinho, mas eles precisam voar. E se nós nos apegamos, nós vamos sofrer com o voo deles. Então, filho também é para desapegar. Filho também vai para o LX, tá bom? Ok? Então eu vou finalizar, nós demoramos demais hoje, eu vou finalizar essa sanga de hoje, né? Essa reunião de hoje, esse momento mindfulness de hoje. Muita gratidão a vocês pela paciência em me escutar, né? Querer meditar continuamente é uma forma, querer meditar continuamente é uma forma de apego? Não, é uma forma de você estar presente consigo mesma, né? E querer todos os dias praticar para criar um hábito, isso é saudável, né? Quando fiz o comentário, estava me referindo a apego a bens materiais. Agora me percebi que tenho apego às coisas imateriais, com certeza, né? Com certeza nós temos apego às coisas imateriais, principalmente ao que está aqui dentro, né? Principalmente ao que está aqui dentro. Tá bom, meus amores? Eu adoro ver esses corações subirem aqui, me toca o coração, um monte de coração que vocês mandam. Não sei se é vocês ou se é o site, mas eu acho legal esses corações subindo. Meu lado criança se diverte. Muita gratidão, amores. Nos vemos amanhã, então, às 18h30, tá bom? Com mais um Momento Mindfulness, com mais um tema interessantíssimo para nós refletirmos e avançarmos nesse processo de conexão com o nosso eu, tá bom? Muita gratidão. Durmam em paz, fiquem em paz e tenham um dia maravilhoso amanhã, fora do apego.
Tá joia? Beijo grande.